crescimento e pontos críticos, pessoal. Agora, a partir desse tópico, para mim, o cálculo começa a ficar mais interessante, porque a gente começa a ver a derivada sendo utilizada de verdade. Então, vamos lá. Antes de utilizar a derivada, vamos entender o que significa, o que é os pontos onde a derivada é positiva, onde a derivada é negativa e o que são aqueles pontos críticos. Então, essa é a moral desse exercício aqui. Então, para cada um dos gráficos abaixo, apresente e classifique seus pontos críticos e mostre quais os intervalos onde a derivada é positiva e onde a derivada é negativa. Então, um detalhe aqui que a gente tem que prestar muita atenção é que foi dito aqui que gráficos eram esses. É y igual a f de x, ou seja, ele está apresentando o gráfico da função mesmo, já está te dando toda a informação que precisa. E aí, o que a gente vai precisar então para resolver esse exercício? A gente vai precisar do dicionário da derivada em relação à função, que significa aqueles intervalos onde a derivada é positiva, então a função é crescente, aqueles intervalos onde a derivada é negativa, então a função é decrescente, e aqueles pontos onde a derivada é igual a zero são os pontos críticos. E esses pontos eles podem ser de máximo local, de mínimo local ou de inflexão, e nesse caso é uma inflexão com a função crescente ou com a função decrescente. Então, vamos lá, vamos pegar esse gráfico aqui, dar uma aumentada, porque nesse slide aqui não dá para ver muito bem, mas aqui já dá para ver um pouquinho melhor. Então, esse exercício, pessoal, é super simples mesmo. É olhar para o gráfico e tirar as informações que foram pedidas. É o contrário do objetivo do cálculo. O objetivo do cálculo, do meu ponto de vista pelo menos, é pegar uma fórmula e desenhar o gráfico da função dessa fórmula. Então aqui a gente está tentando o baby steps, né, os primeiros passos. A gente olha o gráfico e tenta identificar onde é que estão as coisas mais importantes desse gráfico. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que procurar os pontos críticos. O que é um ponto crítico? Lembra? Um ponto crítico é aquele ponto de tangência horizontal, aquele ponto onde a reta tangente está exatamente horizontal, onde a derivada é igual a zero. Lembra? Derivada era a inclinação da reta tangente. Derivada positiva, reta tangente crescente. Derivada negativa, reta tangente decrescente. Derivada zero, tangência horizontal. Então, olhando aqui para o gráfico, quais são os pontos onde a gente tem tangência horizontal? Aqui, ó, nesse ponto aqui, a gente tem uma tangência horizontal. Eu não sei desenhar, mas enfim. Nesse ponto aqui, a gente também tem outra tangência horizontal, e nesse ponto aqui a gente tem outra tangência horizontal. E se a gente olhar bem para esse gráfico, a gente vai ver que só tem esses três pontos. Qualquer outro ponto, ou a tangência é crescente, ou é decrescente. Então, feito isso, para metade das vezes já acabou, porque eu já encontrei os pontos críticos. Então aqui, ó, x igual a menos 1, tá indicado aqui quem é o x desse ponto, x... E aqui também pediu para classificar, né? Esqueci. Classificar os pontos críticos. Esse ponto aqui, ele é um ponto de máximo local, porque eu estava crescendo, cheguei no topo da montanha e passei a decrescer. Então esse ponto aqui, ele é um ponto de máximo local. Agora, qual é o próximo ponto crítico? O próximo ponto crítico é aqui. O x igual a zero não está indicado porque não precisa indicar. Esse daqui é o eixo y, e por ser o eixo y, a gente sabe que é o x igual a zero por padrão. Então a gente já sabe que aqui esse ponto é o x igual a zero. E que tipo de ponto crítico ele é? Bem, ele é um ponto de mínimo local. Eu estava descendo, e aí depois que eu cheguei nesse ponto, comecei a subir. Então é um ponto de mínimo, e se chama de mínimo local porque ele não precisa ser um mínimo global. E agora o último ponto crítico, claro, é esse daqui, o x igual a 3, que é um ponto de máximo local, né? Porque eu estava subindo antes do ponto, depois do ponto comecei a descer. Então já está feito metade do exercício. Já apresentei os pontos críticos, já classifiquei os pontos críticos. Qual a última coisa que pediu o exercício? Pediu os intervalos onde a derivada é positiva e onde a derivada é negativa. O que a gente vai precisar aqui? A gente só precisa do dicionário. Qual que era o dicionário mesmo que traduzia informações da derivada para a função?
Quando a função está crescendo, a derivada é positiva. Quando a função está decrescendo, a derivada é negativa. Então a gente vai olhar para o domínio da função, vai tirar os pontos críticos, porque nos pontos críticos são exatamente aqueles pontos onde a derivada é igual a zero. Então, eles vão ser aqueles pontos que vão dividir os intervalos onde a tua função tem derivada positiva e onde ela tem derivada negativa. Então eu vou olhar para quais intervalos nesse caso? Eu vou olhar para esses 4 intervalos aqui. Observa, eu só pego o domínio da função, no caso, isso daqui tudo seria a reta real, né? Só que aí eu estou excluindo os pontos críticos. Eu estou excluindo o -1, estou excluindo o 0 e estou excluindo o 3. O que sobra quando eu pego a reta e eu tiro 3 pontos dela? Ela corta em 4 pedaços, e são esses 4 pedaços aqui, ó, de menos infinito a -1, de -1 a 0, de 0 a 3 e de 3 a mais infinito. Os pontos críticos vão ser sempre esses limites dos intervalos de crescimento e de decrescimento da tua função. Então, eu vou olhar para esses intervalos e vou pensar, quando é que a função é crescente? A função é crescente quando a derivada é positiva. Então eu olho para esse gráfico aqui. Onde é que estão os pedaços onde a função estava crescendo? Então olha só, ela estava crescendo nesse pedaço aqui e também estava crescendo nesse pedaço aqui. Todo mundo concorda? Presta bem atenção. Ela estava crescendo nesses 2 pedaços. E agora, quais intervalos correspondem a esses 2 pedaços? Ó, o primeiro intervalo é de menos infinito a -1 e o outro intervalo é de 0 a 3. A gente só olha aqui, ó, de menos infinito, e aí eu parei de crescer aonde? Lá no -1, e depois voltei a crescer aqui no 0 e fui crescendo até aqui, até o 3. Então são esses 2 intervalos aqui que a gente vai considerar como intervalos de crescimento. A função está crescendo, então a derivada é positiva. Acabou. É positiva de menos infinito a -1, aí põe um U ali de união, de 0 até 3. Ou pode escrever positiva em menos infinito a -1 e em de 0 a 3. Pode escrever com as tuas palavras também, mas é importante entender a notação dos intervalos. Mas enfim, então a gente já respondia os intervalos onde a derivada é positiva, e agora a gente vem aqui aonde que a derivada é negativa. Então vamos lá, onde é que a derivada é negativa? Começa a decrescer a função aqui, ó, e depois ela parou de decrescer ali e volta a decrescer aqui. Então os intervalos de decrescimento vão ser do -1 até o 0 e depois do 3 até o mais infinito. Então aqui e aqui. E agora é só escrever isso, né? E é importante, pessoal, a gente observar se esses 4 intervalos estão sendo considerados aqui na tua resposta, porque tem que ter o domínio inteiro da função no fim das contas. Ó, aqui os intervalos de decrescimento de -1, 0, de -1 até 0, né? E de 3 até mais infinito. Então aqui os de decrescimento. Agora deixa eu pegar a cor azul aqui. Para os de crescimento, de menos infinito a -1 e de 0 a 3. Peguei todo mundo. Então são 4 intervalos, ó. Cresceu, depois decresceu, depois cresceu, depois decresceu. A gente separa aqui o desenho da função em 4 pedaços. E tá aí toda a teoria dos pontos críticos. O que eles fazem? Eles separam esses intervalos de crescimento, que são os intervalos onde a função tem derivada positiva, e os intervalos de decrescimento, que são os intervalos onde a função tem derivada negativa. E tá feito, não tem mais mistério nenhum. Então vamos adiante, vamos para o segundo exemplo, que ele tem um detalhezinho aí bem interessante, mais ou menos, mas enfim, é a mesma coisa de sempre. Mas vamos lá. Então, mesma coisa, como é que a gente vai fazer para encontrar os pontos críticos? A gente vai procurar aqueles pontos de tangência horizontal. Então a gente olha para esse gráfico e a gente só vê
esse ponto aqui, que é o x igual a 1, aonde a torta tangente, quer dizer, a reta tangente é horizontal, né? Então aqui só tem esse ponto de tangente horizontal, que é o x igual a 1. E que tipo de ponto crítico ele é? Ele é um máximo local, porque a função antes desse ponto estava crescendo e depois do ponto começou a decrescer. Então ele é como se fosse o topo da montanha, então ele é um máximo local. Na verdade, nesse gráfico, ele inclusive é um máximo global, mas isso é para depois. Então já foi metade do exercício, agora é que vem a parte um pouquinho diferente do exercício anterior, porque no exercício anterior, a gente tinha a reta inteira como o domínio da função. Essa função aqui, observa bem que ela não está definida nessa parte. Eu não tenho gráfico aqui nessa parte, eu só tenho gráfico do zero em diante. O zero é uma assíntota vertical, ela não chega no zero e nem chega à esquerda do zero. Ou seja, aqui eu não vou olhar do menos infinito até o 1. Eu vou olhar começando no zero, porque o zero é o primeiro ponto onde a função está definida. Observa bem, ela fica descendo aqui até menos infinito quando x tende a zero pela direita. Então eu vou olhar só para esses dois intervalos, de 0 a 1, de 1 a mais infinito, e é bem simples, né? A função é crescente em 0, 1, deixa eu desenhar aqui, ó, nessa parte aqui do gráfico, a função está crescendo, e na outra metade do gráfico, a função está decrescendo. Então aqui, o ponto que troca tudo é o 1, a gente já sabia que ele era ponto crítico, então de 0 até 1 a função está crescendo, e de 1 em diante, ou seja, de 1 até o mais infinito, a função está decrescendo. Então aqui é o intervalo onde a derivada é positiva e aqui é o intervalo onde a derivada é negativa, sem nenhum mistério também, tá, pessoal? A única coisa desse exercício é cuidar o domínio. Às vezes a função não está definida para toda a reta real. Por último exemplo, um exemplo aí meio tortinho, meio esquisitinho, mas um exemplo bonito também. Então, mesma coisa de antes, procurar os pontos de tangência horizontal. E aí, achou? Pausa o vídeo e acha os pontos de tangência horizontal. A questão é, só tem um ponto de tangência horizontal, que é exatamente esse... Ai, droga. Que é exatamente esse daqui. Ó, deixa eu até... Nem consigo desenhar direito, porque esse daqui é dificilzinho de visualizar. Ele é um ponto crítico de inflexão. Existe o conceito de ponto de inflexão, mas esse daqui é um ponto crítico de inflexão. Tem que deixar bem claro o nome. É aquele ponto onde a gente estava subindo, parecia que ia chegar no topo da montanha, mas era fake, a gente continua subindo depois que passa desse ponto. Ou aquele ponto que a gente estava descendo, achou que ia chegar no fundo do poço, mas era fake, continuou descendo depois. Então, esses daí são os pontos críticos de inflexão. Então, aqui nesse caso, a gente só tem o x igual a zero, que nem eu já disse para vocês, é um ponto crítico de inflexão. E como é que eu sei que é uma inflexão crescente ou decrescente? Olha para a função, né? A função estava crescendo antes do ponto crítico, continuou crescendo depois do ponto crítico, então ela é uma inflexão crescente, né? Sem mistério aí. E aqui, para encontrar os intervalos onde a derivada é positiva e onde a derivada é negativa, mesma coisa de antes, eu só olho para o domínio tirando o ponto crítico, ou seja, de menos infinito a zero e de zero a mais infinito, mas aqui nesse caso a derivada é positiva sempre. Sempre que eu digo nos dois intervalos. Por quê? Porque a função está crescendo aqui e ela também continua crescendo ali. Ela é crescente nos dois intervalos. Então a derivada é positiva nos dois intervalos e ela é negativa nunca a derivada dessa função é negativa. Mas então eu não poderia responder que a f' de x é maior do que zero sempre, professor? Não. Por quê? Porque no zero eu tenho um ponto crítico.
Se eu tenho um ponto crítico, qual que é a derivada da função no ponto crítico? É zero. Então ela não é positiva no zero. Mas eu posso responder, se a pergunta fosse essa, que a função é sempre crescente. Tem uns detalhezinhos aí sutis que a gente vai aprendendo ao longo do semestre, tá, gente? Então, era isso. Não tem muito mistério. Crescimento e decrescimento nesse primeiro exemplo é um exemplo super didático, que é só olhar para o gráfico e dizer o que ele está te dizendo, tá? Então, bons estudos e até a próxima.